Sejam bem-vindos ao Pontos de Encontro. Hoje é um dia ainda mais especial, pois recebemos a rubrica Por Maior, imediatamente antes do nosso episódio. Dizem que o segredo está nos detalhes, mas nós acreditamos que o detalhe, quando bem observado, se torna gigante e pode transformar vidas. Preparem-se para olhar além do óbvio e descobrir como o pormenor se transforma em algo por maior. A nossa travessia de hoje começa agora. Há palavras que parecem pertencer a algumas pessoas especiais. A criatividade é uma delas. É como se criar fosse algo raro, não é? Um dom raro. Uma espécie de privilégio que só os artistas, os génios, aquelas pessoas fora da caixa é que possuem este dom. Mas talvez a criatividade não seja isso. Talvez seja, antes de mais, uma forma profundamente humana de responder ao mundo. Claro, de imaginar alternativas, de fazer as perguntas novas, de encontrar as possibilidades, aonde antes só vias repetições. Neste mês de maio, no Por Maior, falamos de criatividade. Não como talento extraordinário, mas como uma capacidade humana essencial. E talvez isso mude tudo, certo, Paula? Porque quando percebemos que a criatividade não pertence só a alguns, começamos também a perguntar o que é em nós deixou de criar, não é? A criatividade não é um luxo. Portanto, durante muito tempo pensou-se que a criatividade foi tratada quase como um mistério, algo intuitivo, artístico, imprevisível. Sim, mas a ciência desmontou esse mito completamente. Autores, por exemplo, como Martin Seligman ou como Christopher Peterson, começaram a falar de criatividade como uma força de caráter. E o que eu acho mais interessante é que ela está ligada à virtude da sabedoria. E está presente em todos nós, não é? E tem aqui a possibilidade de ser desenvolvida ao longo da nossa vida. Portanto, Ou seja, criar não é apenas pintar quadros ou escrever livros. claro que não. É adaptar-nos, é resolvermos os desafios, os problemas, é imaginar novas relações entre ideias, entre pessoas, entre experiências. Isso acontece todos os dias. Uhum. Quando alguém encontra uma forma diferente de comunicar, quando uma equipa resolve um problema inesperado, quando uma criança, e nós sabemos que elas são tão, inventam tanta coisa, inventam novos jogos, ou quando alguém decide recomeçar a vida de outra maneira. Sim, a criatividade está muito próxima, se pensarmos da sobrevivência e também do florescimento humano, do que às vezes nós imaginamos. Então, mas se a criatividade é tão natural, por que é que tantas pessoas dizem, eu não sou nada criativa? Porque muitas vezes aprendemos a silenciar essa parte. Ou pelo medo de errar, ou porque há hoje em dia um excesso de comparação, ou mesmo pela pressão de sermos sempre eficientes o tempo todo. E talvez também a ideia de que só vale a pena criar se o resultado for extraordinário. Exatamente. Um dos maiores investigadores da criatividade e do estado de flow, Mikhail Csikszentmihalyi. exatamente, lembrava o quê? Lembrava que a criatividade nasce frequentemente da curiosidade, da exploração, da liberdade para experimentar, não é? E isso obviamente exige aqui um espaço psicológico. Então, mas o espaço é espaço para não saber imediatamente, espaço para tentar, espaço para falhar sem transformar isso numa identidade. Sim, isso implica também o quê? Tolerância à incerteza. E nós estamos numa cultura que neste momento valoriza as respostas rápidas, valoriza a produtividade constante, não é? A perfeição. E essa tolerância torna-se realmente rara. Há uma ideia muito bonita no teu texto que tu escreveste para este mês de maio sobre a criatividade, que diz que a criatividade não surge apenas para produzir novidade, ela ajuda-nos a transformar o meio. Ai, sem dúvida. A criatividade ela é profundamente relacional. Ela acontece entre as pessoas, nos vários contextos, nas várias experiências. E, por exemplo, o Howard Gardner dizia que criar é produzir algo novo que seja reconhecido como significativo dentro de uma comunidade, por exemplo. Ou seja, então, mas criar também é contribuir. Exatamente. É talvez por isso que a criatividade seja tão importante nos tempos em que vivemos, não é? Porque os desafios, quer os desafios sociais, ambientais, humanos, eles não se resolvem apenas com repetição.
Precisamos realmente de imaginação ética, de um pensamento divergente, novas formas de cuidar, de liderar, de ensinar e de vivermos juntos. Talvez a inovação mais importante nem sempre seja a tecnológica. Às vezes é emocional, relacional, humana. Às vezes a maior criação é aquela conversa honesta, é aquela mudança de perspectiva, ou até a coragem de fazer diferente. Sabes que há uma palavra que ficou comigo enquanto preparávamos este episódio, que é a palavra reacender. Sim, porque a criatividade raramente desaparece totalmente, não é? Ela só adormece ali durante um bocadinho. Então, talvez todos precisemos, em certos momentos, de voltar a criar espaço para que ela aconteça. Sim, voltar à curiosidade, lá está, à brincadeira, à contemplação, ao silêncio, àquela possibilidade às vezes de imaginar mesmo sem uma utilidade logo imediata. E é precisamente por isso que na próxima semana vamos lançar um encontro muito especial da APPFHS, o Mind Sessions, Reacender a Criatividade. É um espaço de encontro, reflexão e experiências práticas para voltar a escutar essa parte criativa que tantas vezes fica esquecida no meio da rotina. Sim, mais do que aprendermos a ser criativos, que não é esse o objetivo, fica aqui um convite realmente para recordarmos aquilo que no fundo todos nós já somos. Vamos disponibilizar as inscrições em breve, estejam atentos às nossas redes sociais. Vai estar em Eventbrite, mas vamos publicar em breve, muito em breve. Sim, a criatividade é apenas, ou não é apenas produzir algo novo, não é? É manter viva a capacidade de imaginar possibilidades. Talvez florescer seja exatamente isso. Não deixar que a vida nos torne incapazes de criar futuros diferentes. E para terminar, mais uma vez aqui fica, porque o por maior da criatividade não está apenas em inventar algo novo, mas em continuar a imaginar possibilidades. Ora, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast de Pontos de Encontro. Psicóloga, empresária, uma mulher que transformou a dor num propósito, num novo propósito de vida, a Silvana Vieira. Obrigada, Silvana. Eu que agradeço, Rosângela, pela oportunidade de Rosário. poder. Obrigada, Rosário. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui com você, dividindo um pouquinho da minha história. E nós agradecemos a tua disponibilidade de poderes também estar aqui a partilhar connosco aquilo que já aprendeste ao longo da tua vida tão cheia, tão rica, não é? Então, entre o luto e pelas perdas familiares e o desafio de empreender num novo país aos 51 anos, que é o que te está a acontecer agora, vais-nos mostrar que nunca é tarde para criar novas pontes. Nunca. É isso, não é? Ok. Atualmente, a Silvana é consultora irmã da Santa Casa da Misericórdia. Ela vai já explicar o que é que isso significa e vais estruturar, ou estás a começar a estruturar a tua empresa, a tua agência em Portugal. Isso. Então vamos lá descobrir um bocadinho que percurso é este, quem é a Silvana, que está aqui à minha frente. Dizes que tens uma alma portuguesa. O que é que isso significa? Tens uma alma Sim. portuguesa. Então, dizer que eu tenho uma alma portuguesa é porque eu não consigo explicar racionalmente porque eu escolhi empreender em Portugal. Ok. Apesar de termos algumas razões. Por exemplo, Portugal é o segundo país da União Europeia onde o envelhecimento é o mais alto, perdendo apenas para a Itália. Mas antes de qualquer coisa, e apesar também da nossa língua ser muito próxima, antes de qualquer coisa, eu sempre fui apaixonada por Portugal e por isso que eu digo que eu sou portuguesa de alma. Eu estive aqui numa conexão quando fiz uma viagem para a Itália e pensei, eu venho morar aqui um dia. Isso já tem mais de 2 décadas. E hoje Uau. estou aqui, tentando fazer que esse sonho vire realidade. Por qualquer coisa que tu não sabes explicar, Não sei explicar. chamou-te a vir para cá. Então, foi aí que tu percebeste que tinhas que, então, o teu novo capítulo na tua vida ia ser escrito cá em Portugal, não é? Exato, exato. Isso foi especialmente depois dessas perdas que tu tiveste dos teus familiares? Foi Isso. a seguir? Na Conta lá um verdade, bocadinho. foi um conjunto de situações, né?
Primeiro, eu passei os 3 últimos anos da minha vida envolvidas em questões familiares, no adoecimento de uma irmã, que era mais velha do que eu, e que eu considerava como uma mãe para mim, e ela foi acometida pela ELA, esclerose lateral amiotrófica. Do diagnóstico ao falecimento foram exatamente 2 anos e 2 meses, então foi uma doença muito avassaladora, muito rápida. E essa minha irmã, aos 62 anos, ela faleceu aos 64, ela morava com os meus pais, já idosos. Na época que ela recebeu o diagnóstico, o meu pai tinha uns 84 anos, a minha mãe 83. E moravam todos na mesma residência. E como eu tenho uma empresa de apoio domiciliário no Brasil, então eu me vi ali tendo que cuidar de toda essa estrutura, com cuidadores, com todo o suporte que uma empresa pode dar para a família para que eles pudessem passar por isso. Então, eu me vi tendo que administrar a vida de 3 pessoas dependentes de mim. E isso trouxe muita. Eu precisei revisitar muitos sentimentos, muitas Claro. situações. Imagino que sim. Pois é, muitas situações de validar o que realmente é importante na vida. Eu lembro que quando a gente foi fazer a reforma do quarto da minha irmã, que a casa toda precisou Adaptada. fazer adequações, Uhum. a gente ficou pensando onde iria colocar o quarto, ou onde iria colocar o guarda-roupa. E ela disse: para que guarda-roupa se eu não vou usar roupa? Eu só vou usar aqueles camisolas. Ela ainda estava falando. E foi assim, muito. Foi uma dor muito É visceral. tomar contacto com a realidade, não é? Tomar contato com essa Difícil. realidade, e ela foi muito consciente de tudo que ia acontecer. Planejamos o velório dela, planejamos o fim de vida dela. Ela tem 2 filhos, um mora em Brasília, uma capital lá no Brasil, e a outra filha mora na Itália já há bastante tempo. Então, eles vieram para o Brasil para ficar um pouco com a mãe, e foi tudo muito pensado. Intenso também. E muito intenso, foram muitas emoções. Meu pai ficou muito abatido, a minha mãe ficou muito abatida, porque eles estavam vendo a filha ir-se a cada dia mais. Quando ela partiu em janeiro de 2024. Meu pai adoeceu em junho de 2024 também, entrou numa depressão profunda, foi internado, e nessa internação ele faleceu. E Deus me deu a graça de poder estar com ele nesse momento, segurando na mão dele na UTI. Então, ele não partiu sozinho, ele partiu segurando a minha mão e a gente em oração, e foi realmente uma partida muito iluminada. Depois disso, passaram-se Com a tua 6 mãe. meses, ficou a minha mãe. Nessa época eu estava já, os meus filhos já moram cada um no seu lugarzinho, e eu fui morar com a minha mãe, porque ela morava numa casa muito grande e eu queria ficar mais próxima a ela para ajudar nessa fase, até vir para Portugal. E 6 meses depois do meu pai, a minha mãe caiu, teve que fazer uma cirurgia no fêmur e o coração não suportou a cirurgia, ela era hipertensa e acabou falecendo na mesa de cirurgia. Foi um falecimento também muito tranquilo. Eu fiquei com ela até ela entrar na cirurgia e ela faleceu ali, anestesiada, tranquila. As últimas palavras dela foi assim: eu estou tão tranquila com essa cirurgia, parece que eu estou indo para uma festa. Então, não foi fácil, porém não foi tão difícil, porque eu tenho essa consciência de que fui uma boa filha e de que fiz o que foi possível. Claro que existem, a gente está falando de uma vida de 50 anos. Claro. E claro que temos os nossos atritos, as nossas situações não tão boas, mas essas situações foram todas resolvidas a tempo, né? Não Isso sei também é se o muito fato, importante. Isso também é muito não importante. sei se o Estou fato, arrepiada de te ouvir, porque imagino este tema de acompanhar e da morte, etc., não é um tema novo aqui no nosso não, podcast. Nós já entrevistámos algumas pessoas, uma delas que trabalha diretamente com pessoas em fim de vida e que realmente fala muito desta importância de dar valor também a esses momentos, que no fundo, dando valor a esses momentos, e tu acho que ilustras bem isso, tu dás valor à vida. sim, Não é? Porque, sim. de certa forma, valorizas aquilo que ainda tens Sim, para sim, aproveitar, não é? sim. E nós às Depois vezes disso, esquecemos disso. esquecemos. Eu acho que a gente planeja tanta coisa, a É gente verdade. planeja uma viagem, a gente planeja um casamento, a gente planeja uma festa, mas a gente não planeja o nosso fim de vida. Pois não. A gente não planeja o nosso envelhecimento. E a gente tem, já estudos já provam, que nós temos uma expectativa de vida muito maior do que a dos nossos avós.
mas o que é que a gente está fazendo com essa vida que nós ganhamos? Nós Eu temos acho um que benefício, um bónus que o universo, a natureza, não sei, nos deu. exato, exato. Como vamos fazer? E temos uma ancestralidade que batalhou muito para que a gente chegue aonde nós chegamos, né? Como é que a gente está validando isso? Será que a gente está validando ficando estagnadas ali porque se acha velha, porque está indo para a reforma, porque não acha que tem condição de aprender algo novo? Então, eu acho que a vida é muito mais do que isso. E quando você lida com a morte, quando você encara a morte, você percebe que a vida ela é muito preciosa. Então, não dá tempo para lamentação. E se Pois não, você é isso pensar, mesmo. né, você tem, por exemplo, o tempo de vida que a gente tem aqui, ele é muito pequeno diante de tudo que existe para ser feito no mundo. Então, se a gente passa esse tempo lamentando, discutindo, trazendo mágoas e deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje, a vida vai passando e a gente não vai se dando conta. Então, não adianta você ter mais tempo de vida através da tecnologia, das medicações, da própria qualidade de vida, das escolhas saudáveis, se você não consegue colocar cor nessa vida, né? Então, eu acho Cor nessa que vida. é por Isso aí. é muito importante. Essa mensagem é fantástica. Obrigada por estares a falar nisso, porque acho que vai muito no caminho do que nós queremos transmitir aqui a quem nos ouve. Ainda voltando um bocadinho atrás, quando isso aconteceu, tu já tinhas a empresa de apoio domiciliário ou A empresa de. chegaste lá através. Isso. Então, a minha formação, falar um pouquinho da minha Sim. formação, para que a gente possa entender um pouco como foi esse percurso. Eu sou psicóloga, Uhum. formada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o meu estado, Natal especificamente, e lá eu fiz uma especialização em terapia de família, que chama terapia abordada na versão sistêmica, de atenção à pessoa. Uhum. Terapia sistêmica de intervenção à pessoa. Quando fiz essa abordagem, eu percebi que nós éramos muito mais do que o indivíduo que reage. Nós somos fruto das relações e como a gente repete esses padrões de relacionamento e como a nossa família tem peso nas nossas escolhas. O nosso lugar na família, ele diz muito do que a gente faz. E foi pensando sobre isso que eu também sou psicóloga escolar, trabalhei mais de 14 anos em escola, e na época que eu trabalhava em escola, eu já trabalhava também com grupos de idosos na Universidade Federal. E ouvindo essa queixa dos idosos, das famílias, como é que eu vou fazer para encontrar uma pessoa para cuidar bem? Então, eu montei a primeira agência, no Brasil a gente chama de Agência de Suporte Domiciliar, aqui chama Apoio Domiciliário. Apoio, sim. Então, montei a primeira agência de cuidadores lá na minha cidade. E com essa agência eu contrato pessoas para cuidar de outras pessoas, faço capacitação, formação, tenho um enfermeiro responsável técnico e essa empresa já tem 20 anos no Brasil. Foi aí que eu vi em Portugal um mercado, né? Já fui chamada de alma, e aí vi em Portugal um mercado interessante. Mas eu não podia vir assim à toa, eu precisava entender o mercado, compreender como é a cultura desse país, né? Afinal de contas, a gente está falando, inclusive, de outro continente. Certo. Muito E diferente. muito Em muitas diferente, coisas, não é? né? O tamanho do Brasil é muito grande, enfim, né? A forma como Portugal lida com os idosos é diferente da forma como o Brasil lida. E tudo isso eu fui percebendo e ainda estou percebendo. Na verdade, a empresa, eu tenho planos para começar a montar ela a partir do próximo ano. Agora eu estou fazendo trabalhos e por isso que eu quis ser irmã da Santa Casa de Misericórdia, onde eu faço um trabalho voluntário de atenção a essas cuidadoras para entender, para ter uma leitura de como é essa dinâmica dos cuidados aqui em Portugal. E além de outros trabalhos também que eu desenvolvo em formação em outros lares. E dessa forma eu vou fazendo meu estudo de mercado. Hoje, atualmente, eu trabalho com um curso de formação para cuidadores, que é a Cuidar Curso, onde eu tenho um curso com mais de 10 profissionais, que eu percebi que apenas um profissional dava conta de todas as disciplinas. Então, nesse curso você tem um médico falando sobre doenças do envelhecimento, psicólogo falando sobre as demências, enfermeiro falando sobre suportes de vida, fisioterapeuta, dentista, e ele é 100% online. Então, eu trabalho hoje na divulgação desse curso e E é um curso para cuidadores. para Ou cuidadores, para qualquer pessoa que familiares ou seja cuidadora, não profissionais, é? Que exato. queira. É um curso Exato. com uma linguagem muito prática, muito Uhum. simples,
e é um curso que tenho tido bons feedbacks das pessoas que estão fazendo. Não quero que percas a tua Raciocínio. orientação, mas onde é que as pessoas podem ir ter contigo e encontrar a informação sobre esse curso? Porque Sim, se calhar quem nos está a através. ouvir fica muito interessado Sim, em através do meu aprender Instagram. do Temos o Instagram. Instagram do curso, Uhum. que é a Cuidar Cursos. Cuidar cursos. Está lá no Instagram. E tem o meu Instagram, que é Silvana C. Vieira, onde você pode me enviar um direct e eu te passo todas as informações. E obrigada pela Ok. oportunidade de divulgar. Nós vamos ter isso também aqui durante o episódio, ou depois a seguir vamos divulgar, portanto, essa parte toda. Então, voltando um bocadinho atrás, se não te perdeste, a tua ideia então com... Sim, Isso disseste que era 100% online. é isso, Explica 100% lá. online. O curso é 100% online, são aulas práticas, Uhum. quer dizer, o professor, ele está lá falando como é que lida com aquela situação, por exemplo, como é o banho numa pessoa acamada, como é o banho numa Tanta pessoa coisa que para tem saber. autonomia relativamente, que dá para se mobilizar, que dá para fazer situações no dia a dia comum, né? Como é a alimentação adequada, a higienização bucal. Então, você tem a parte prática, que é filmada, você tem a aula prática, que o professor está falando, e você tem o suporte, que são os e-books, é toda a parte escrita, onde o cuidador vai poder ter lá um suporte de aprendizado. Então, para cuidadores, eu tenho esse projeto. E para as famílias de pessoas que cuidam, eu tenho um projeto que é quando os pais ficam filhos, quando os pais viram Quando os pais filhos. viram filhos, Isso, ficam filhos. ficam Ok. filhos. Quando os pais viram filhos, é quando você se vê na responsabilidade de cuidar daquela pessoa. Eu falo pais, mas na verdade pode ser um avô, um tio, um parente que você tem uma ligação afetiva, e quando o afeto está envolvido, a tomada de decisões é mais complicada, porque Certo. ela pode vir carregada com um bocadinho de culpa, ela pode vir com um peso, e aí a pessoa muitas vezes se paralisa. Então, esse é um projeto, ele também é 100% online, são reuniões comigo através de plataforma como o Zoom, onde a gente se encontra com um grupo de pessoas que também passa pela mesma fase e a gente vai poder dividir essa angústia, passar feedbacks positivos, estratégias que eu usei, que deu certo na minha família e que você talvez não tenha pensado que pode dar certo na sua. Uhum. Então, depoimentos, é um grupo muito interessante, ele está dentro do meu projeto de envelhecimento positivo. Então, envelhecimento positivo é tudo isso, eu digo que é toda a cor que você pode colocar no seu envelhecer. Toda a cor Toda a que cor que você você pode pode colocar no colocar seu no seu envelhecer. envelhecer. Muito Isso. bonito. E Sim. aí, E é dentro verdade. disso, pois é, dentro disso, como eu sou psicóloga de formação, trabalhei no consultório também mais de 10 anos, eu via que as pessoas também têm coisas que você precisa agir mais rápido, como, por exemplo, tomada de decisão. Minha mãe faleceu, meu pai ficou sozinho, e agora o que é que eu vou fazer? Eu contrato um cuidador, eu contrato por uma agência, eu contrato particular, eu boto numa casa de apoio, eu boto para passar o dia. O que fazer, não O é? que É fazer nessa difícil essa hora? escolha. E se a Exato. responsabilidade for só em cima de um, imagina que é só um filho, não é? Que é É. só em cima de uma E pessoa, quando é as famílias difícil. têm conflito, que Certo. às vezes isso é muito comum, É. porque envolve também custas financeiras, tem a minha qualidade de vida que tem que estar envolvida nisso aí também, porque imagine só, Rosário, se minha vida eu tivesse com meus pais, né? Eu tenho 51 anos, tenho um pai com 83, minha mãe morreu com 86, meu pai morreu com 85. E aí imagine se eles não tivessem partido, como é que eu ia organizar a minha vida para estar aqui em Portugal com preocupação com eles no Brasil. Então, eu precisaria de um suporte muito grande. Uhum. E de repente, imagine que eu tenho um filho casado e esse meu filho se separou e quer voltar para casa Também porque acontece muito. não tem condição e os Uhum. filhos vêm no final de semana e eu acabei de entrar na reforma e agora todo aquele plano que eu tinha, eu preciso reorganizar porque eu não tenho tempo e aí eu vou esquecendo de mim. Então, Uhum. a ideia deste grupo é justamente quando os pais viram filhos, é justamente você voltar para si e entender que você é uma pessoa ativa nessa escolha e que você pode tomar decisões sem culpa, trabalhando isso e aprender a viver com aquilo que você tem. E lembrar que nós temos resto de vida, né? Pois é, E o que é que a gente vai fazer com o resto.
com o resto com de o que vida nos que nós resta. temos. Sim, E sim. esse resto é muito precioso. Claro, sem dúvida, eu também acho que sim, é muito. Essa mensagem que tu transmites de aproveitar os anos de vida que nos restam, na prática, se eu perguntasse, ok, o que é que tu aconselhas as pessoas a fazerem? Chegam a essa altura, o que é que fazem? Para além de procurar a Silvana, não Sim. se esqueçam, para além de procurar a Silvana, ela está aqui. No nosso dia a dia, não é? Porque às vezes não é preciso ter essa responsabilidade de cuidar dos mais velhos ou dos filhos que voltam. Às vezes nós próprios, no nosso dia a dia, esquecemos de cuidar de nós. Não sei porquê, não sei explicar, mas é um facto. E se calhar aqui em Portugal há mais isso do que até no Brasil. O que é que Sim. tu aconselharias as pessoas a fazer? O que é que Olha, achas que. eu acho que a principal sugestão, não vou nem dizer que é conselho, a principal sugestão que eu vou dar é: tenha coragem de olhar para si. Olhe para si, encare as suas desculpas, porque o que é uma desculpa? É É deslocar a uma culpa. desculpa, exatamente. Você desloca a culpa. Por exemplo, eu tenho um compromisso e eu saí em cima da hora, choveu. E a chuva fez com que eu chegasse atrasado no meu compromisso. Mas na verdade a culpa é minha e eu desloco para a chuva, porque eu deveria ter saído mais cedo para prever essas questões que poderiam acontecer eu chegar no meu compromisso. Então, eu desloco a culpa. Quando eu Tu, desloco a quando dizes culpa desloco a culpa, eu desloquei a minha culpa para a chuva. para a chuva, Exatamente. então às vezes a gente não tem coragem de olhar para si e coloca como desculpa o cuidado. Principalmente as Não tem tempo, mulheres. não tem Não tempo. tem tempo, eu tenho que cuidar do meu pai, não porque eu tenho meu neto, porque eu tenho meu filho, mas na verdade eu estou deslocando uma culpa, uma responsabilidade comigo para terceirizar isso e passar a viver em função, mais uma vez, de outras pessoas. Porque a mulher, socialmente e antropologicamente falando, se a gente pensa aí lá no tempo das cavernas, Sim, o homem saía para a relva para caçar e a mulher ficava tomando conta cuidar. a cuidar dos filhos e de toda, né, aquela tribo ali, a responsabilidade dela enquanto homem, o provedor, ia buscar a caça e o alimento. Então a mulher aí desenvolveu essa hiperresponsabilidade em prover, porque ela tinha que estar lá cuidando do filho e atento aos possíveis predadores que podiam aparecer até esse companheiro voltar da caça. Isso foi se desenvolvendo. E hoje a mulher, ela é sempre a mais responsável pela dinâmica da família, ela é mais responsável pelos cuidados. Se tem um casal, a decisão final geralmente é da mulher, né? Tem um ditado lá no Brasil que é assim: o homem diz, eu lavo, mas não enxugo. Eu lavo a louça, mas não enxugo. E aí, no final das contas, se a mulher falar para ele enxugar, ele vai lavar e vai enxugar e ainda vai achar bom. Mas é isso, é essa situação da gente ter coragem de olhar para si e não se desculpar. E ter coragem de enfrentar, de errar, de assumir um relacionamento com uma pessoa mais velha, com uma pessoa mais nova, com uma pessoa da mesma idade, assumir o desejo que ela tem de viver, assumir que ela quer sim se expor, fazer uma viagem, um intercâmbio, aprender um curso de degustação de vinho, aprender uma língua Uma língua nova, nova, por não exemplo, é? sim. Então, eu acho que tenha coragem de assumir e de olhar para si. Eu acho que a principal sugestão que eu dou é essa. E a partir daí você consegue colocar tudo no lugar. E olhe para a sua história, olhe para tudo que você já viveu para chegar até aqui. E aí pense, eu tenho que fazer isso comigo? Né? Será que colocar meus pais em um lar geriátrico é uma crueldade que eu estou fazendo com eles? Ou será que é uma forma de amor? Será que trazer um cuidador, porque eu quero manter, eles têm condição de estar em casa, financeiramente falando, emocionalmente falando, a casa tem muitos vínculos afetivos, é Pois tem, pois importante. tem. Então, será que estar em casa é, é importante para ele e nós temos condição de bancar essa estadia do meu pai ou da minha mãe em casa? É seguro para eles? Ou será que para eles estarem em casa eu tenho que sacrificar a minha vida? Então, até que ponto eu estou preparada para dizer não? Para quem sempre me Ui, disse sim, ui, né? Então, isso é bem importante é verdade. para a gente parar e pensar. É verdade. Estou-me a lembrar que recentemente alguém me disse isso, que estava nessa fase e que sentia muita culpa, quer dizer,
concluiu que era melhor pôr os pais num sítio, porque ela própria não tem tempo, ou tem a sua profissão, a sua atividade, mas sentia muita culpa de não cuidar deles até ao final da sua vida. Eu penso que isso também, emocionalmente, pode nos trazer muita fragilidade, não é? Sim, E se traz. calhar encontras muitas pessoas no Muitas. teu percurso que têm esse problema. Justamente porque a gente está falando de algo afetivo, né? Muito, Quando envolve o sim. afeto, outras engrenagens emocionais são envolvidas nisso aí. E Claro. transitar por elas é sempre muito doloroso. Eu lembro, isso me faz me cortar o coração, mas eu tive que ter muita coragem para confirmar com a minha mãe que eu viria para Portugal, porque esse era um desejo. Isso ainda falaste Minha isso mãe, com ainda ela. falei com ela, Ok. porque eu fui morar com ela um tempo para organizar a vida dela. Ela morava sozinha numa casa muito grande e ela ainda era ativa, ainda costurava, que ela sempre foi costureira, sempre costurou muito bem. E ela tinha um cantinho dela, as coisas dela, o ateliê dela, e nem pensar ela sair daquela casa. Só que era uma casa muito grande. Então eu deixei o meu apartamento, meus filhos já criados, cada um no seu canto, fui morar com ela por 6 meses para poder me programar e vir para Portugal. E ela uma vez olhou nos meus olhos e perguntou: Você vai mesmo? Eu disse: Vou, mãe. É um sonho que eu tenho que realizar por mim. A senhora está bem, os meninos estão bem, mas não se preocupe que eu vou deixar tudo organizado. E aí eu senti que ela ficou triste, se sentiu, que ela falou assim, mas eu confio tanto em você, mãe, pode continuar a confiar, porque Portugal é ali e vai ficar tudo organizado. Sua tabela de medicação, seus médicos eu marco pela internet, os pagamentos a gente faz pela internet, vai ficar tudo organizado. Prometo que eu ligo para a senhora todos os dias, mas eu senti que isso foi um baque. Sim, claro, deve ter sido. E para mim também foi. Pois. Por isso que eu vim para Portugal e eu vim para dar certo. Eu não tenho a opção de não dar certo e eu sei que esses meus projetos eles vão fazer sucesso, porque eles estão assim feitos com a minha alma, com o meu coração. Uau, maravilha! É tão bom ouvir isso quando se fazem as coisas com paixão. Sim. Eu acho que elas vão dar sempre certo, eu acho que sim. Tu disseste também aí, isto da conversa, o tempo vai passando, não é? Há aqui algumas coisas que eu também te queria perguntar. Disseste que tens uma equipa que Sim, trabalha contigo. Lá no Brasil tens uma isso. equipe. No Brasil ficou alguém A minha a filha, cuidar da tua empresa. né? A minha filha tem 25 anos e faz marketing, quer dizer, concluiu marketing, já trabalhava conosco e eu tive uma conversa com ela. Disse, na verdade, existe em psicologia, a gente chama da síndrome do ninho vazio, que é quando os Sim. filhos saem de casa. No meu Certo. caso, foi a mãe que saiu de casa. E Mas os filhos deixei, já tinham saído tinham antes, saído, portanto, pois é. foi ninho vazio cada vez mais Cada vazio, vez não é? mais vazio e, ao mesmo tempo, os nossos encontros são muito mais saudáveis. Tem 7 meses que eu não a vejo e ela está vindo para Portugal. Vamos passar, ela vai Hoje? passar hoje. Que Vamos bom. passar, ela vem passar 20 dias de férias, dos quais 5 ela passa comigo, depois vai passar mais 15 dias viajando, depois passar mais 3. E eu a incentivei, né? Às vezes, assim, o que eu queria é que ela ficasse os 20 dias todos Todos comigo, contigo. Sim. agarradinha, a gente Eu fazendo percebo. vários planos, mas não, filha, você vai conhecer o mundo e ela vai viajar sozinha para outros países também, vai para a França, vai para Amsterdã, vai para a Itália e vai de mochilão. E depois volta aqui para o colo da mãe para a gente se despedir, porque a E vida para é te contar isso. a viagem. E para me contar a viagem, porque a vida é isso, né? Eu não posso laçar os filhos e colocá-los no meu braço, infelizmente, né? Infelizmente e graças a Deus. Sim, é as duas coisas, é as duas coisas. Mas eu Então, percebo isso. voltando à sua Então, pergunta, voltando, eu tenho uma tens pessoas, equipe. uma equipa Isso, lá e uma equipa cá. isso. Não, aqui eu não tenho a equipe ainda porque eu não montei a empresa Ainda ainda. estás. Ainda estou no estudo de mercado Ok. e pretendo montar no próximo ano. A equipa lá, eu conto com mais de 120 colaboradores, são todos cuidadores, atendo mais de 50 famílias. Cada família é com 4 cuidadores, 2 cuidadores, um cuidador. Então, depende da escala. Então, eu tenho esses 120 colaboradores, tenho a equipe administrativa, que é minha filha, que é a CEO lá. Eu também continuo mesmo aqui por conta da internet. Eu também acompanho todas as famílias, resolvo os problemas que acontecem no Brasil por aqui também. Tenho a equipe jurídica, tenho a contabilidade,
tenho a equipe responsável técnica pelos cuidadores, que são 2 enfermeiras, e tem o atendimento, que faz o atendimento lá para os cuidadores e para os clientes. Então, a empresa gira muito bem. Ok. E é isso que tu queres fazer E é aqui isso que eu também. quero fazer Portanto, aqui. esta fase que tu falaste dos grupos na internet, etc., e da formação, não impede Isso, que tu não, estejas a trabalhar para teres aqui também uma empresa de isso. apoio domiciliário. Exato, Ok. porque o apoio domiciliário é uma coisa, é uma estrutura, ela tem uma engrenagem própria, Uhum. que eu repetindo o mesmo sistema operacional que eu uso no Brasil, repetindo aqui, ela vai caminhar. Exato. Esses 2 outros projetos, que um deles envolve a Santa Casa e outras instituições com idosos e cuidadores, é uma coisa, até para que eu possa ir entrando em contato com o banco de dados de cuidadores, para quando eu tiver empresa. E o projeto do envelhecimento positivo, aí é algo muito meu, que é para contar com essas pessoas, ajudar essas mulheres, esses homens a lidarem com os seus idosos, com o seu envelhecimento, a ter uma qualidade de vida melhor e mais saudável. Ok. Sim, porque esta coisa do envelhecimento também é algo que às vezes é difícil de lidar com, não é? Eu não Uhum. sei se, talvez para as mulheres, eu não sei se é mais difícil para os homens ou para as mulheres, não sei, mas Olha, são dificuldades são diferentes, diferentes, não Rosário. é? São diferentes porque o homem tem questões também voltadas à masculinidade, à dificuldade de dividir. A gente está vivendo um momento muito delicado, de mudanças muito rápidas, muito abruptas, né? A mulher já tem mais essa coisa da expansão. Por outro lado, a mulher tem a fase da menopausa, mas o homem convive com essa mulher que está na menopausa. Certo, certo. Então, na verdade, são situações peculiares, mas tanto homem como mulheres precisam de apoio e de suporte nessa fase. Não é Mas uma eu fase tão acredito que fácil. nestes grupos há mais mulheres que homens, com Muito mais certeza. mulheres do que homens. Talvez porque Mais de nós vamos mais à 70%. procura de soluções. Será isso? Isso. Não sei. Além de ser isso, o homem sempre coloca para a mulher resolver. Pois também é verdade. O nosso técnico não está a ouvir Não agora. está a ouvir, mas ele concorda. Olha, ele disse que era verdade. E então fica um bocadinho nas nossas costas essa responsabilidade, não é? Quer dizer, tu há bocado falaste da mulher do tempo das cavernas, e eu imaginei este percurso desde o tempo das cavernas até ao momento em que a mulher ganhou alguma independência e autonomia, e agora a responsabilidade da mulher duplicou ou triplicou, não Isso. sei. Penso eu. Um exemplo prático é porque fica na nossa memória antropológica, né? É uma Sim. memória que vai além do racional. Você tem um homem e uma mulher no trabalho. Aí o chefe diz para os dois: vocês vão precisar viajar. O homem liga para a mulher, isso não é via de regra, gente, mas a gente sabe que é a maioria. Sim. Se esse homem for casado, né, ele vai ligar para a mulher e vai dizer: os dois são casados, vamos criar um cenário. Os dois são casados, têm Cada um filhos, com a sua. cada um com a sua família. Aí o chefe diz: vocês dois vão viajar, você vai para o norte, você vai para o sul. O homem vai ligar para a mulher: amor, vou viajar amanhã às 10 horas, a trabalho, só volto na semana que vem. Ok, meu bem. A mulher vai ter que conversar com o marido, vai ter que organizar as coisas dos filhos, vai ter que ver uma pessoa para ficar com esses filhos, vai organizar a medicação, vai ter que antecipar coisas que podem acontecer para deixar tudo organizado. Então, veja a diferença até no mercado de trabalho, né? Você fala, Sim. para o homem é pufo, para a mulher já tem toda uma preocupação e um entorno que envolve uma logística que para o homem não tem. Pois, eu acho que esse é um bom exemplo, sim. Se bem que também me parece que nós às vezes também assumimos responsabilidades exageradas, Sim, que às vezes levamos as coisas muito a peito e queremos que aquilo fique isso. perfeito e não existe a perfeição. Não. Então fica assim uma coisa um bocadinho, Mas, por causa ainda dessa memória antropológica, reza algumas teorias na psicologia que a mulher tem essa coisa de ser polvo e o homem de ser cobra. Em que sentido? polvo, Polvo com polvo e vários cobra, sim. tentáculos, né? Então a mulher faz assim várias coisas ao mesmo tempo, porque lá atrás ela tinha que cuidar e defender e nutrir a sua cria. E o homem tinha que focar em caçar e voltar vivo, e com a cria também. Então o homem tem essa visão cobra, que é uma visão
mais pragmática, mais objetiva, e a mulher tem essa visão povo, que é uma visão de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Multitasking, não é? Uhum. Mas dizem os especialistas que nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo Não, tempo. ninguém consegue fazer. Nós temos a visão povo, mas não somos povo. Tanto homem como mulheres têm 2 pernas e 2 braços. É isso mesmo. E uma E cabeça. uma cabeça. Muito bem. Olha, Silvana, eu acho que estamos a caminhar rapidamente para o final, mas há bocado disseste que és irmã da Santa Casa da Misericórdia e Sim. gostava que explicasse o que é isso de ser irmã da Santa Casa. Sim. Eu, por exemplo, não sabia e fiquei a saber hoje, Ah, portanto, isso. ok. Então, a Santa Casa é uma instituição sem fins lucrativos, né? Uma instituição filantrópica, e ela conta com o apoio e o suporte desses irmãos. E esses irmãos, que são pessoas que voluntariamente vêm, eu paguei uma taxa de 30 euros, e é uma taxa anual para colaborar, e eu participo Como se das fosses uma assembleias. sócia? É como se fosse uma sócia. Eu Ok. participo das assembleias, eu sei o que é que acontece. Hoje a Santa Casa, ela atende para mais de 2.500 pessoas. Ela tem a parte do infantário, do envelhecimento, dos sem-abrigo, e ajuda todas essas pessoas. E os irmãos da Santa Casa, eles têm uma mesa diretiva, administrativa, onde as tomadas de decisões, elas são sempre tomadas em grupo, e a partir de votação desses membros que são os irmãos da Santa Casa. E você também pode fazer os trabalhos voluntários. Uhum. Hoje, meu trabalho voluntário aqui é acompanhar essas cuidadoras através do curso e da escuta, de uma escuta ativa. Mas você pode ajudar na entrega dos alimentos, você pode ajudar em ação no infantário, em ação no sem-abrigo. Você está, de repente, está na reforma, mas você tem um talento incrível para bordar. Você pode dar um curso, quem sabe, para as pessoas do grupo Capaz, que são grupos de idosos que passam o dia, ou você pode ir Grupo no Capaz, sem-abrigo. é assim que se chama? É assim que se chama. Passam o dia, ou que vão para um centro de dia, é Vão isso? eles fazem atividades programadas, recreativas, e aí se distraem. Nesses momentos, acho que são quase 300 idosos que fazem parte desse grupo. Então, assim, você tem mais acesso à criança, e aí você pode fazer algum trabalho junto ao infantário. Então, assim, possibilidades de você fazer trabalho voluntário aqui com a Santa Casa são inúmeros. Pois, É só estou a ver querer que e ter sim, boa estou a imaginar. vontade. É. Estou a E imaginar. você pode fazer isso sem necessariamente ser irmã da Santa Casa. Ah, ok. A diferença de você ser irmã da Santa Casa é porque você participa das assembleias e você fica mais por dentro do que acontece administrativamente. Perdão, você fica por dentro do que acontece administrativamente. Uhum. E você não ser irmã da Santa Casa, você pode ser simplesmente uma colaboradora. Uma Por colaboradora. exemplo, existe a entrega dos alimentos, que é todos os dias, eles preparam alimentos que são doados por grandes redes de supermercado, e aí esses alimentos são doados para os sem-abrigo, são doados para pessoas que vêm aqui todos os dias, famílias de fato necessitadas. Vocês recebem mesmo aqui neste espaço? Aqui Eu, nesse por acaso, não espaço, disse no início que estamos num isso, espaço da Santa Casa da Misericórdia, que nos recebeu de uma forma tão acolhedora e que eu agradeço também. E então, eu pensei que isto fosse só serviço administrativo, então vocês recebem aqui mesmo sim, utentes. sim, aí recebemos utentes. Há consultas? O que é que acontece aqui? Também tem um suporte de apoio psicológico, que é Sim. uma consulta com valor social, né? Onde tem um grupo de psicólogos que atende a partir de marcações. Aqui funciona esse atendimento. Tem assistente social, que também faz a triagem para os atendimentos domiciliários. Ah, sim. Os E há atendimentos uma equipa domiciliários, também de há apoio uma equipe, domiciliário. né, com 10 cuidadores, com as carrinhas que vão lá fazer o trabalho. Tem a distribuição dos alimentos que é feita também na parte dos fundos da Santa Casa. Aqui tem uma cozinha, então é distribuída as refeições. E as pessoas vêm aqui As buscar as pessoas vêm suas aqui buscar as suas refeições. refeições e os seus alimentos. Ok. Não é uma Alimentos para panela a enorme limpeza. de É um grupo enorme, intervenções. são. Basicamente é apoio domiciliário, apoio ao envelhecimento ativo através do projeto Capaz, o infantário, que tem algumas unidades de infantários, não sei lhe dizer exatamente quais os sítios, mas tem alguns, se eu não me engano, são 3, e tem também os sem-abrigo, que é uma outra sede que a Santa Casa dá suporte, Mas aqui também em Sintra? aqui em Sintra também. Ok, muito bem.
Pois é muita coisa. Precisam de muito apoio, Precisa de muito de apoio. muitos voluntários. Eu, por acaso, atualmente faço voluntariado num centro de dia Ah, e pronto, e percebo realmente a necessidade. É muito necessário estar junto das pessoas, é. ouvi-las. Às vezes é só ouvir. Às vezes, Às vezes é Às só vezes você ouvir. pensa que, porque eu preciso me organizar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que. Não. Às vezes eu só preciso estar presente, ouvir aquilo ali, dar uma palavra de apoio, de suporte. As pessoas no mundo de hoje, às vezes, estão carentes também de atenção, Muito. muita Muito. atenção. Às vezes você vai fazer visita, por exemplo, numa casa, a cuidadora vai lá na residência e aí a idosa diz: Mas senta aqui comigo para fazer um pequeno almoço. Mas eu não posso, eu já estou com a hora. Mas só um Pois pouquinho. é. Quer dizer, as pessoas estão muito solitárias e é uma coisa que eu percebo muito. Eu moro num Achas que sítio, aqui há mais solidão que no Brasil? sim, acho. Que as pessoas não convivem tanto, não Não é? Os convivem vizinhos e tanto. etc. Pois. E a Europa, por ser um continente, né, mais envelhecido, mais antigo, é mais envelhecido. E as pessoas têm um pouco de distanciamento dessas, né, dessas pessoas. Tem até um documentário, se eu não me engano, está na Prime Video. Vou sugerir aqui, sugerir um documentário e um filme para você que está assistindo esse podcast e quer entrar mais no assunto. O documentário chama-se Bons Vizinhos. Ele relata um projeto que foi feito na Holanda, porque na Holanda tem muitas casas antigas. Derrubaram uma casa e encontraram um corpo de uma senhora que já estava morta há mais de 10 anos. Então, Que é possível. muitos idosos morando sozinhos, que as famílias não têm acesso ou abandonaram por qualquer motivo. Então, o governo holandês criou um sistema para que um vizinho cuidasse do outro. Chama-se Então, Bons Vizinhos. Bons Vizinhos Que é um giro. documentário. Que E giro. tem um filme que está disponível no YouTube que chama-se E Se Vivêssemos Todos Juntos? Eu estou em dúvida agora se é E Se Vivêssemos ou E Se Morássemos, mas eu acho que é E Se Vivêssemos Todos Juntos. Bom, ele está com Jane Fonda, que assim é brilhante ela. Fantástica. Já tem uns 9 anos esse filme, mas é super atual. Então ele fala sobre envelhecimento, comunidade, sexualidade, que é um assunto também que dá pano para Para manga. mangas e muito tabu Isso, ainda. muito tabu, fala sobre essa convivência, fala sobre fim de vida. Então é um filme espetacular. Se vivêssemos todos juntos ou se morássemos todos juntos. Muito bem. Silvana, olha, foi um prazer esta conversa. Eu apetecia-me continuar. Acho que ainda há muita coisa que poderíamos falar. Muitos temas aqui que fui-te ouvindo e fui pensando, eu gostava de falar com ela sobre isto. Gostava de falar sobre isto. A Silvana está aqui neste nosso novo ecrã. E convido quem quiser ser nosso parceiro a estar também aqui presente connosco. Por nós é tudo, Silvana. Muito, muito, Muito muito obrigada obrigada, por Rosário. teres vindo e muita sorte e muito sucesso para os teus Muito projetos. obrigada. Acompanhem o podcast, é maravilhoso, realmente é uma ponte. Eu acho que são assuntos espetaculares, são assuntos da vida vivida. Não é nada de fantasia, não. E É Rosário muito é real, espetacular. é muito E o real. nosso técnico também, que está aqui acompanhando tudo com esmero. Verdade, essa senhora. Olha, Silvana, o que eu posso dizer é continua assim, com essa energia e essa vontade de viver, porque isto também é contagioso, não é? Quando estamos tristes, contagiamos às vezes as pessoas com a nossa tristeza. Mas quando estamos eufóricos e bem dispostos e apaixonados, também contagiamos. E É tu és muito verdade. contagiante e muito motivadora nesta tua Sim, sim. abordagem ao envelhecimento ativo que eu quero, não é? Quero continuar a Isso. envelhecer, claro, ativamente. Outro dia tivemos uma convidada que começou o seu podcast assim: vou-vos dar uma notícia, todos vamos morrer. Portanto, há que aproveitar enquanto cá estamos Exatamente. o melhor possível. Uhum. E, portanto, mais uma vez, muito obrigada. Muito E obrigada, até breve. Rosário. Até Vamos de breve. voltar. Sim, Tá? sim, vamos sim. Ok. Nós voltamos para a semana. Muito, muito obrigada por estarem aí connosco. E sigam-nos nas nossas redes sociais, sigam os nossos convidados e também, se quiserem, tragam assuntos para nós abordarmos aqui. Até para a semana.
assim concluímos mais uma travessia no Pontos de Encontro. Obrigada por caminharem connosco. As pontes que construímos hoje são o caminho que percorreremos amanhã. Se este episódio vos inspirou, compartilhem com alguém e sigam-nos nas redes sociais preparando-se para o nosso próximo encontro. Até já!